Olá, eu sou a professora Bárbara Demarco, sou professora de língua portuguesa no Colégio Liceu e na aula de hoje nós vamos estudar o gênero textual carta pessoal. Hoje em dia, nós temos diversos meios de mensagens instantâneas em que a gente pode se comunicar em instantes, às vezes até mesmo no mesmo instante. Eu mando uma mensagem aqui e você já recebe. Para isso, nós temos o WhatsApp, o Facebook, o Messenger do Facebook, o Instagram, o Viber, KakaoTalk, Telegram e uma infinidade de aplicativos aí de mensagem instantânea. Mas para quem não sabe, estas mensagens instantâneas, esses aplicativos, eles tiveram uma origem em comum. Essa origem foi a carta pessoal. Bom, a carta pessoal, ela é um gênero textual em que eu vou ter que escrever ali para o meu leitor com bastante proximidade, porque é uma carta em que eu vou expor os meus pensamentos, as minhas posições, muitas vezes os meus sentimentos. Então a carta pessoal ela vai ser direcionada geralmente para pessoas próximas a você. Então, por isso que você tem que ter um grau de proximidade expresso, escrito ali naquela carta, de forma muito clara. Você também vai ter que indicar um grau de afetuosidade, pois a carta ela é interessante para que você converse, você busque aí informações e opiniões sobre a pessoa que você está, de fato, querendo saber notícias. Como a carta pessoal são histórias de pessoas, é a nossa história, é o que a gente está vivendo, o que a gente viveu e quais são os nossos sonhos, desejos, tudo isso deve estar em uma carta pessoal. E também eu posso usar alguns apelidos, afinal é um gênero aí informal. Vamos falar disso agora. Por que informal? Como informal? A linguagem desse gênero geralmente é informal. Só vocês verem. Vamos lá. Passa para o aplicativo, lá para o WhatsApp. Quando você está no WhatsApp, você não vai ser o mais culto, formal, padrão. Não, pelo contrário. Quando é seu amigo? Você vai falar, você vai usar gírias, você vai colocar apelidos. Então, tudo isso também é refletido na carta, que é esse gênero aí anterior a essas mensagens instantâneas. A linguagem da carta, ela geralmente é informal, mas lembre-se, informal no sentido coloquial, não no sentido de palavrões, abreviações ou gírias excessivas, tudo com muita moderação. Afinal de contas, vocês estão estudando para aprimorarem a linguagem padrão de vocês, né? A língua escrita padrão de vocês. Então, nós temos que avaliar tudo isso com muita moderação. Agora, professor, eu posso escrever uma carta pessoal formal? Olha, você pode, mas para quem que você vai mandar essa carta? Para quem vai ser esse destinatário aí? Porque se for alguém muito próximo de você, fica um pouco estranho. Agora, se for alguém mais distante, que você viu uma ou duas vezes, talvez até aí tudo bem. Mas vocês precisam refletir bastante. Uso formal, mas vocês precisam internalizar. Eu posso usar o informal, recomenda-se usar o informal, mas eu vou ter que usar ele com cautela. Eu não posso ter palavrões, não posso ter gírias excessivas, abreviações, palavras erradas. Então, vocês devem usar o informal, mas com essa cautela e com essa precaução. Bom, a carta pessoal, ela não vai ter uma tipologia somente. Ela tem algumas tipologias que predominam ao longo da carta, mas ela, em si, ela não vai ser, ela não vai possuir, mas ela em si não vai possuir uma tipologia única. Ela precisa de várias, até porque quando eu vou escrever uma carta, eu posso expor uma situação, então eu posso descrever como foi uma entrevista de emprego, eu posso descrever um objeto, uma viagem, eu posso também
ter a tipologia injuntiva, ensinar alguém a fazer algo, ensinar uma receita, quem sabe. Pode ser o relato também, e às vezes eu posso até usar uma argumentação, que é típica do texto dissertativo argumentativo lá do pessoal do ensino médio. Bom, dito isso, qual é o objetivo de uma carta? O que ela tem por objetivo? O objetivo dela é conversar, compartilhar, corresponder. Como assim corresponder, professora? Se eu vou ter que esperar horas ou dias ou semanas para receber essa carta de volta? Bom, calma, calma. Tem que ser um pouco menos apressado. Eu sei que hoje em dia é muito complicado você ficar esperando carta das pessoas. Até porque, se eu baixar ali um aplicativo daqueles que eu mostrei no início da aula, eu converso ali com a pessoa quase instantaneamente. Então, a carta, ela entrou um pouquinho em desuso, mas ela ainda assim é usada. Principalmente a pessoas que moram muito longe, geralmente em outros países, ok? Para enviar notícias a amigos, a conhecidos, a familiares e também para receber, para contar as coisas, enfim. Aqui nós vamos abordar uma questão muito interessante. Que questão é essa? Como eu escrevo uma carta? Qual é a estrutura dessa carta? Como ela tem que ser escrita? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou olhar é o local e a data. Olha aqui, aqui eu fiz um esboço para vocês do que vocês têm que fazer, um passo a passo, um passo a passo. Então aqui, ó, em vermelho, o local. Aqui em vermelho, também o local, Goiânia, vírgula, não esqueçam dessa vírgula, 31 de junho de 2009. A data, em azul escuro, aqui, em azul, um azul pastel. 31, sempre essa data, ela vem em algarismos, ok? Depois eu tenho o nome do mês por extenso e aqui eu também tenho e aqui eu tenho o ano também em algarismos. Não precisa nenhuma pontuação aqui depois do ano, tudo bem? Vocês vão pular uma linha, vou até fazer aqui um X, porque vocês vão pular uma linha do local e da data para o nome do destinatário, que também pode se chamar vocativo. Isso aqui. Então, o vocativo ele também pode ser o nome do destinatário. Então, é dois nomes para a mesma coisa. Querido amigo João, querido amigo Miguel, caríssimo amigo, ou minha querida irmã, minha belíssima irmã, minha amada irmã, minha adorada mãe. Então, todas essas saudações, né, esses cumprimentos, eles são ali colocados junto com o nome ou com a forma como você vai se referir àquela pessoa a quem você está enviando a carta. Como nós estamos falando de uma carta pessoal, entende-se que não fica bom você utilizar palavras ou termos muito formais. Por quê? Vamos lembrar que é uma linguagem informal. Prefere-se uma linguagem informal para a carta. E você também geralmente está se direcionando a um amigo, a um colega próximo. Então, por que aí você colocar essa formalidade toda no vocativo? Então, ali no exemplo, querido amigo, o nome da pessoa para a qual é destinada a carta, que também é um vocativo. Depois, você não precisa pular linha entre o vocativo e o corpo do texto, ok? Que é o assunto, que ele também pode ser chamado de corpo do texto. Então, é isso tudo aqui em preto.
Depois disso, eu tenho a despedida. A despedida, uma coisa muito interessante que vocês vão ver nos exemplos de carta é que aqui é a minha margem. Pensem, vocês vão ver melhor, se minha margem está muito torta. Mas pensem que essa margem aqui é reta. E aqui eu vou alinhar o meu local e a data à minha margem. Professor, isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Eu já vi em algumas cartas alguns escritores colocarem aqui, mas eu não aconselho. O padrão geralmente é aqui, neste cantinho aqui da sua margem, né? No canto superior esquerdo. Depois, também no canto superior esquerdo, vocativo, o corpo do texto começando com parágrafo, ok? E aqui embaixo você também vai fazer essa despedida, ela pode ser tanto aqui alinhada à margem da esquerda, quanto aqui alinhado à minha esquerda, tá, gente? Quanto aqui alinhado à margem da direita. Mas, por uma questão de padronização também, prefere-se ela aqui, rente à margem da esquerda. E por último, a despedida, ela também tem que ser carinhosa. Vocês lembram que o que nós falamos sobre a carta ter ali uma emoção, um divertimento, uma relação de proximidade? Então, essa despedida ela precisa ser amorosa, né? Ou pelo menos educada. Prefere-se que seja educada. E aqui a assinatura de quem escreveu a carta, tudo bem? Que vai ser essa assinatura. Lembrando, geralmente nas propostas de redação, vocês são aconselhados a colocar uma assinatura. Assine como João, assine como Maria, assine como Zé, assine como aluno dedicado, aluno educado, e aluno estudioso, aluno inteligente. Então, geralmente as propostas elas vão pedir para você assinar de uma determinada forma. Professora, a proposta não especificou. O que eu faço? Você pode assinar seu nome. Lembrem-se, desde que você não esteja em uma prova de vestibular ou uma prova de concurso. Por quê? Porque quando eu assino o meu nome, eu estou dando para aquele texto a minha impressão e eu estou dando ali, colocando ali a minha marca naquele texto. Então, para o ensino fundamental, não tem problema você colocar o seu nome ali. Agora, se você for um aluno de ensino médio, não coloque, porque provavelmente você vai zerar a sua redação por conta disso. Você vai ser desclassificado. Bom, muitas vezes, quando termino de explicar toda a estrutura da carta, vocês ficam, que eu vou fazer, professora? Nossa, eu não sei como usar vocativo, não sei que vocativo, não sei que data, não sei nada. Então, vamos lá. Alguns exemplos aqui, mais exemplos para que vocês façam aí dentro dos padrões, bem certinho, bem corretamente. Então, aqui, local e data. Local é o nome da cidade, é o nome da cidade em que você está. Não é o nome da escola, não é o nome do colégio, é o nome da cidade em que você está. Depois, aqui o meu exemplo, essa pessoa aqui, ela está onde? Em Belo Horizonte. Mas se eu fosse escrever, professora Bárbara, se eu fosse escrever, eu teria que colocar Brasília, né? Porque é de onde eu estou falando. É aqui que é a minha cidade. Brasília. Essa letra tá maravilhosa. Então, aqui, lembrando, olhem, prestem bastante atenção. Que pontuação é essa aqui? A vírgula. Então, depois que eu coloco o meu local, eu sempre tenho que colocar a minha vírgula. Tudo bem? Depois disso, eu vou colocar o meu algarismo, a minha data. A data do dia. Qual é o dia? Ok?
Depois do dia, não precisa de vírgula, não precisa de pontuação. Nós vamos colocar o mês. Por extenso, nada de 01. Nada disso, ó. O mês é por extenso. E o ano de 2014? Professora, coloca um ponto final depois? Não. Professora, coloca uma vírgula aqui? Não. Professora, coloca um ponto de interrogação? Não. Aqui você não vai colocar nenhuma pontuação. Não há necessidade. E vamos lá para o vocativo. O vocativo ele é interessante, por quê? Porque quando eu falo vocativo, eu lembro de voz, voz. Então, a minha voz é um chamamento, ok? Então, aqui no vocativo eu tenho o nome da pessoa para a qual a carta é endereçada. No caso das cartas informais, pode-se usar apelidos ou formas de tratamento como querida, amiga, meu bem. Esses são alguns exemplos. Então, exemplo 1, Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2014. Vocativo, oi amiga. Aqui a gente pula uma linha, né? Entre um e o outro. Vou colocar só o xizinho para que vocês saibam disso. Aqui eu vou pular linha. Uma linha já tá bom. Depois desse exemplo, eu tenho o meu segundo exemplo. Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2014, meu amor. Então, aqui já é uma relação muito mais romântica, né? E eu também pulo linha. Depois disso, eu tenho meu terceiro exemplo, que é querida Lu. E eu também vou pular aqui. E ó, depois do vocativo, eu tenho vírgulas ou uma pontuação em que eu vou ali finalizar a minha frase. Meu amor não tá finalizando a minha frase, né? Eu não tô exclamando algo. É um vocativo, então eu tô chamando meu amor, querida Lu, ok? Então eu preciso aí, quando eu tiver os vocativos e não terminar a frase, eu preciso de vírgulas. Caso eu termine, eu vou usar uma dessas pontuações. Ponto final, ponto de interrogação, de exclamação ou as reticências. Bom, esta carta pessoal é muito interessante porque quando você for escrever um texto, é bom que você tenha lido já vários textos daquele mesmo gênero, para que você saiba como escrever o restante, tudo bem? Vamos lá. Tá um pouquinho difícil a leitura, mas eu acho que se a gente se esforçar, a gente consegue. Vamos lá. Coimbra, 11 de novembro de 2015. Lembra o que eu falei para vocês? Esse daqui está alinhado ao canto superior direito. Geralmente a gente vê aqui. Então, isso daqui não tiraria ponto, mas eu só puxaria, mas eu só faria essa sugestão aí para que vocês fizessem o mais padrão possível. Querida mãe, querido pai, observem que não está alinhado. Então, assim, para a estrutura de carta tradicional, isso daqui distou um pouco. Professora, isso é errado? Não é errado. Mas eu optaria por colocar aqui. Tudo bem? Bom, Coimbra, 11 de novembro de 2015. Lembrem-se, nenhuma pontuação depois. E a vírgula depois da cidade. Local e data. Local Coimbra, 11 de novembro de 2005, é a data. Querida mãe, querido pai. Aqui eu tenho dois vocativos, então eu vou me direcionar. Este remetente, no caso, está se direcionando a dois destinatários, tanto a mãe quanto ao pai. Então, que tal nós andarmos do jeito que Deus quer? Estar os dias que passam menos mal. Lá vem um que nos dá mais que fazer. A gente está vendo que tem alguns errinhos aí, algumas coisas. Até é interessante que a gente analise esse texto para que vocês vejam. Uma coisa que eu sempre falo com vocês é isso daqui. Olha como está fora da margem. Olha o tanto
de margem sobrando aqui. Não é parágrafo isso. Por que esse tanto de espaço aqui entre a margem e as palavras? Isso daqui tiraria ponto, não é? Não está respeitando a margem. Olha esse aqui, parece um parágrafo de tão grande. E aqui, deste lado, nesta parte, não temos tantos espaços, não. Mas aqui no meu lado esquerdo, tá, ó, fora do padrão. Mas falemos de coisas bem melhores. A Dourinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída. Cá chegou direitinha a encomenda pelo expresso, que parou na Piedade Pão de Trigo e linguiça para a merenda. Bom, o conteúdo da carta em si, ele não é tão interessante para a gente, e sim a estrutura, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou ter o local e a data, destinatário, com o tratamento, a introdução, fórmula da despedida, assinatura, aqui é a introdução e o corpo do texto, que é tudo isso. Lembrando que a carta vai seguir aquele padrão de estrutura, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na introdução você vai iniciar as suas ideias, você provavelmente vai contar por que você está escrevendo aquela carta, qual é o motivo, quais são as coisas que estão acontecendo. Depois você vai para o desenvolvimento, em que você provavelmente vai perguntar como está aquele destinatário, o que ele anda fazendo, e vai continuar aí a conversa. E na conclusão, em que você dá um fecho, um fechamento para a sua narrativa aí, para a sua história, ou para a sua descrição, né, para a sua carta. Depois disso, você vai para a despedida, que aqui ele colocou um abraço deste que tanto vos quer, que é uma coisa interessante, o verbo querer aí sendo usado no sentido de querer bem. Mário, e aí ele assinou. Depois disso, eu tenho esse PS aqui. Muitos de vocês não sabem o que é o PS. O PS ele é colocado geralmente nas cartas e ele quer dizer o quê? É pós-scriptum, que é o latim, né? Que pode existir ou não. Ele não é obrigatório, ele é um artigo aí acessório. Esse PS é como se fosse Antigamente, você escrevia uma carta toda. E aí, se você quisesse falar alguma coisa a mais, você não tinha como apagar, ou era muito mais trabalhoso você apagar o texto todo, e aí escrever essa ideia aí que você teve depois de terminar a carta. Então, geralmente depois do escrito, né, eles colocavam aí esse PS com algo que eles queriam. Hoje em dia ele é mais utilizado como uma forma mais engraçada, mais algum lembrete, alguma informação assim mais urgente também. Dito isso, nós temos aqui esse esquema, que também é no perfil daquele, só que aqui eu tenho as linhas, como se fosse o caderno de vocês. Então aqui, ó, tá vendo? Eu dei o meu parágrafo, eu coloquei aqui a pontuação, eu deixei o espaço para o meu parágrafo, e aqui eu colo na margem. Fechamento e assinatura. Fica muito mais bonitinho, mais armadinho, mais estruturado, tudo alinhadinho. A minha linha aqui que não ficou muito boa, mas vocês entenderam. Então, eu vou ter local, data, vocativo, corpo do texto, fechamento e assinatura. Atentem-se às vírgulas. Depois do local, vírgula. Depois do vocativo, vírgula. E depois do fechamento, vírgula. E atentem-se também às linhas. Pulei uma linha, pulei outra linha, pulei uma linha, pulei outra linha. Tudo bem? As setinhas são para mostrar as linhas que foram puladas. E aqui, em vermelho, circuladas, as vírgulas. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Queridos alunos, bons estudos.
Revisem bastante, escrevam bastante. O conteúdo que foi trabalhado hoje, ele também está lá no livro de produção de texto de vocês, capítulos 6 e 7. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula.